A graça e a paz, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, oh, oh. Você tem um valor, oh, oh. Você tem um valor, oh, oh. Durante essa semana, como já foi dito, estamos passando por um período de muita importância em nossas igrejas. Ou seja, estamos em uma semana de oração, uma semana onde estamos nos consagrando ao nosso Deus Todo-Poderoso a cada instante, a cada fração de tempo desses dias, para que nós possamos ter mais comunhão com o Senhor, ter mais comunhão com o nosso Deus. E nessa segunda-feira, dia 3, nós temos uma fala muito bacana, muito bonita, que tem como tema a liberdade para enfrentar
preconceitos de outras pessoas. É interessante que o texto, o qual foi embasado essa fala, está lá em Gálatas, capítulo número 2, versículo do 11 ao 16, onde nós vamos ver uma passagem bem interessante que um dos servos de Deus, não é, o apóstolo Paulo, ele começa a confrontar o apóstolo Pedro, como também o apóstolo Barnabé e alguns dos outros judeus que ali estavam, né? Por quê? Porque eles estavam tendo certos preconceitos com outras pessoas. Eles trazendo uma visão judaizante, como trazendo também indagações, apontando problemas, apontando erros, apontando falhas que aqueles gentios, por sua vez, ali estava cometendo. Porque eu estou logo indo em meio a esse momento, a esse instante, a essa fala, logo apontando aí para o ato de observar erro nos outros. Porque eu acredito que seja a ênfase que deve ser dada, né, nesse texto o qual nós devemos abordar nessa segunda-feira para a honra e a glória do Senhor. E eu aproveitei, além do texto lá em Romanos capítulo 2, versículo 11 a 16, vi que é de suma importância o texto aqui em Mateus capítulo 7, versículo 5, que diz assim: tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É interessante, olhando por este lado, eu acredito se Barnabé, acredito se Pedro e outros que ali estavam tivessem lido, meditado com bastante veemência neste versículo em Mateus 7,5, talvez não estivesse censurando ali os gentios. Por quê? Porque agora me vêm algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, como também para mim, em primeiro lugar, é a seguinte: será que somos livres para apontar as falhas, as faltas, as hipocrisias nas outras pessoas? Será se nós também não estamos cheios de falhas, cheios de hipocrisias, cheios de faltas? Será se nós estamos prontos, alinhados, perfeitos, para estarmos apontando tais falhas? É interessante a gente parar um pouco e refletir sobre esse contexto. Mas agora nos faz necessário irmos lá para Gálatas, capítulo 2, e do versículo 11 a seguir, para que a gente possa meditar com mais detalhe em meio a cada versículo. Olha só o que é que diz. No versículo 11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face, porque havia se tornado repreensível. Você vai começar a perceber logo aqui no versículo número 11 que uma das pessoas com a visão judaizante, ele estava o quê? Ele estava sendo desobediente, estava sendo rebelde. Né? E se você observar no versículo número 12, você vai perceber que de fato, diz assim, olha, de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns da parte dos apóstolos, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. É interessante que estava lá Cefas, participando dos mesmos erros, das mesmas práticas, juntamente com os gentios. Olha só, como é interessante. E isso acontece no nosso dia a dia, tá certo? Aí, de imediatamente, Cefas, quando percebe que está chegando os da circuncisão, ou seja, os apóstolos, os judeus, ele agora se afasta dos gentios. E se afastando dos gentios, coloca uma outra capa. Olha aí, coloca uma outra capa. Aí a pergunta é, será se nós não estamos colocando algumas capas de crentes, de cristãos, de supostos cristãos, colocando uma Bíblia debaixo do braço e dizendo eu sou cristão, quando na realidade não tem atitudes, não tem procedimentos de verdadeiros cristãos? É aí onde a gente deve se analisar. Então, se você observar, Cefas estava fazendo aquilo. Mas quando ele percebe agora, ele tenta enganar. Amados e queridos, a gente pode até auto se enganar, a gente pode até enganar a outrem, mas a Cristo Jesus ninguém engana não. Então não adianta a gente querer colocar uma capa de cristão e dizer eu sou cristão.
Vamos viver uma realidade de vida. Vamos viver um pé no chão, entendendo que somos falhos e a qualquer momento podemos errar. Tá certo? Então, é de suma importância. Não vamos ser hipócritas, tá certo? Como Cefas estava sendo hipócritas, desobedecendo, e além de desobedecer, não estando fazendo a vontade de Deus, queria enganar a si e os seus, né? E isso estava o quê? Estava dando mau exemplo aos gentios. Os gentios talvez estivessem olhando nesse momento para ele, dizendo assim, olha, aquele camarada ali, olha, está dizendo ser cristão, está dizendo ser judeu, vamos dizer assim, né? Naquele momento, dizendo ser judeu, e no nosso meio, no nosso momento agora, olha, aquele crente ali, aquele pastor Paulo ali, está dizendo ser pastor, está dizendo ser crente, será se realmente é? Né? Olha só como é que vem, será se realmente isso procede? Então é aí onde a gente deve nos analisar. Ter muito cuidado, estar observando ali Mateus capítulo 7, versículo 5, para ver se a gente não está, para ver se a gente está, né, melhor dizendo, está verdadeiramente tirando as grandes traves dos nossos olhos, para podermos ver os ciscos, os argueirozinhos que tem nos olhos das outras pessoas. O versículo 13 diz assim, olha só que coisa interessante. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia dele. Gente, infelizmente existe isso. A gente quer ser maduro na fé, a gente quer ser aquele cara na fé, mas muitas das vezes a gente se envolve de uma maneira que não é do agrado de Deus e acabamos tomando decisões precipitadas, né? Tendo ações que Deus não se agrada. Então, vamos ter cuidado. Mas sim, vamos entender que se faz necessário estarmos dando um testemunho verdadeiramente da parte de Cristo Jesus. Olha só o que é que diz também no versículo número 14. Quando, porém, vi que não procediam, ou seja, o apóstolo Paulo agora está falando, né? Mais uma vez. Quando, porém, vi, ele estava vendo que não procediam concernente segundo a verdade do Evangelho. Olha, a verdade do Evangelho. Eu vou trazer uma colocação bem interessante aqui. Eu disse a Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeu? É interessante isso. Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, será que quando eu trago uma censura, uma cobrança que eu não vivo para uma outra pessoa, eu estou agindo corretamente? Eu não vivo, por que agora eu estou cobrando? Começa já por aí. Outra coisa, eu não vivo e agora eu vou cobrar. A grande pergunta, isso vai ser bacana para o Evangelho? Isso vai ser de salutar importância para Cristo Jesus, para a obra de Deus, para o Evangelho de Cristo, para o apregoar do Evangelho de Deus, da palavra de Deus? Será se isso vai ser frutífero ou vai ser um contexto negativo? Então, amados, vamos prestar bastante atenção, lembrando que quem morreu na cruz do Calvário por cada um de nós foi Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, não vamos julgar ninguém. Já tem sim o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero, inclusive, dar um conselho agora, dizer assim, olha, faça assim, olha, ensine a palavra, passe as informações da palavra. E, a partir de passar as informações da palavra, agora ore, para que essas pessoas que você passou as informações, elas passem agora a se analisar, fazer reflexões, como está a sua vida, como estão os seus procederes, as suas atitudes, e aí elas mudem segundo a vontade de Deus, movidas pelo Espírito Santo do Senhor. Então, é observando dessa maneira. O versículo número 15 vem nos chamando a atenção mediante o ato da justificação pela fé em Cristo Jesus. Olha, nós judeus, olha o que diz o versículo 15, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Olha, mais uma vez eu vou ler. Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, tendo consciência, contudo, que o homem não é justificado por obra. Olha só.
está apontando, começando a apontar a graça de Cristo, inclusive para aqueles que viviam naquele período segundo a lei. Por isso que fala aí, dá essa ênfase assim, olha, nós judeus, olha, no versículo número 15, nós judeus. Aí agora o versículo número 16 diz assim, olha, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus, na mensagem da cruz. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, né? Aqui vai dizer, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, meus amados, não é a circuncisão, não é a lei cerimonial, não vai ser nunca, nem tampouco a lei moral, mesmo que a lei moral seja aquilo que nós refletimos pelo fato que revelamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Nos enchemos de fé da graça de Deus, agora a gente cumpre a lei moral, o decálogo divino, cheio de amor, cheio de graça na pessoa de Cristo Jesus. É bom que nós entendamos que nós só cumprimos verdadeiramente os evangelhos, nós só cumprimos verdadeiramente os mandamentos do Senhor quando estamos cheios da graça de Deus. Então, essa graça que nos enche, que nos preenche, que nos faz o saber do Evangelho, o crer verdadeiramente no Evangelho de Cristo, é que nos faz cumprir os verdadeiros mandamentos do Senhor. Amém, meus amados? Então, vamos prestar bem atenção, lembrando que não devemos estar de hipótese alguma apontando erros de ninguém, mas sim entendendo as limitações de cada um, pois se nós não viermos entender, de nada adianta, tá certo? Então, vamos ter muito cuidado para que nós também não sejamos julgados. Então, por isso que o tema vem trazendo dessa maneira, né? Liberdade para enfrentar preconceitos de outras pessoas. Como eu posso enfrentar preconceitos de outras pessoas se eu sou preconceituoso? Então, primeiramente, eu tenho que tirar todo o preconceito de dentro de mim, para que eu possa enfrentar bem e ser mais do que vencedor mediante a preconceitos de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Convido você a estar fechando os seus olhinhos agora e juntos possamos orar ao nosso Deus. Neste momento, Deus amado, Deus maravilhoso, colocamos todos na tua presença. Ó Deus amado, estamos orando por todos os batistas do sétimo dia no Canadá, no Chile, na República Democrática do Congo, Cuba, República Tcheca, Equador e Egito. Ó Deus amado, que neste momento sublime, as tuas mãos maravilhosas esteja sobre cada um deles, sobre cada um de nós, e nós possamos todos os dias estarmos na tua presença, te louvando, te adorando, na beleza da tua santidade. Sê conosco, Deus amado, e faz a tua vontade em nossas vidas, pois é isso que nós te pedimos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus.